Preciso ser muito inteligente para ganhar 10 mil por mês ou mais? Eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Por que, Sidney? Que negócio é esse que você fica fazendo pergunta para a gente? É porque a pergunta, por mais simples que ela seja, ela revela a intenção de quem faz e a sabedoria de quem responde. Tá? Então funciona assim. Primeiro de tudo, né? Preciso ser muito inteligente para ganhar 10 mil por mês? O que é ser muito inteligente? Eu te faço a pergunta. Você pode pensar assim, não, mas para faturar, né, ter um rendimento mais alto assim, é necessário ter um grau de inteligência muito elevado. O que é ser muito inteligente? Essa é a pergunta que eu te faço. Tá? E com isso, eu vou criar um link, né, para a gente poder começar a dar corpo para essa live. Existem 3 níveis de inteligência. Você tem que saber disso. E dentro dessa estrutura de inteligência, você precisa entender o que é inteligência. Tá? Vamos pensar assim. Albert Einstein escreveu um livro chamado A Teoria da Relatividade. Eu li esse livro há aproximadamente uns 13 anos atrás. E aí eu vou usar uma parte argumentativa desse próprio livro, né, falando sobre a teoria da relatividade, para criar um link sobre o que é inteligência. É relativo, tá? A inteligência. Como assim, Sidney? Observa. Você tem 2 pessoas, na verdade 3. Você e mais 2 pessoas, ou seja, são 3 pessoas no total, certo? Você e mais 2 pessoas, 3 pessoas. Uma dessas pessoas você gosta muito. Começa a criar essa imagem, começa a entrar nisso que eu estou te falando. Uma dessas pessoas você gosta muito. Você gosta de conversar com ela, você gosta de ouvir as histórias dela, você gosta de ouvir o conhecimento que ela tem, as experiências que ela teve. Essa é a primeira pessoa. E a segunda pessoa é uma pessoa petulante, uma pessoa que ela consegue tirar o seu chão, ela te irrita com os comentários, ela é vitimista. Então a segunda pessoa, ela é o tipo de pessoa que ela te irrita, ela é vitimista, ela fica reclamando das coisas, né? E a primeira não. A primeira é a pessoa que você gosta de passar um tempo junto, que você gosta de ouvir ela contando as histórias, você gosta de estar ali, né? Envolvida, né? Com essa interação, com essa amizade. Aí olha que coisa interessante. Você passar 10 minutos junto com essa pessoa é como se você tivesse passado 1 minuto. Com quem, Sidney? Com a primeira pessoa. A que você gosta de ouvir, a que você gosta de estar perto, a que você gosta de ter interação. Mas você passar os mesmos 10 minutos ouvindo a outra pessoa, que é a segunda pessoa, que fica reclamando, é vitimista, que te enche as paciência, você passar os mesmos 10 minutos do lado dela. É como se fizesse 1 hora ou mais e você sai de lá com a mente explodindo, você sai de lá sobrecarregado. Algum de vocês já teve um tipo de experiência assim? E isso já está trazendo para mim que você já teve um tipo de experiência assim. Vocês já tiveram um tipo de experiência assim? Então, isso é uma analogia, o que eu acabei de explicar, para você poder entender que tudo o que nós temos de compreensão, ou seja, para que você possa desenvolver essa analogia e trazer inclusive a sua referência, né, da experiência pessoal que você teve, você usou graus diferentes de inteligência. Entende? E como o tema da live de hoje é eu preciso ser muito inteligente para ganhar 10 mil ou mais por mês, a minha pergunta foi, o que é ser muito inteligente?
E aí eu disse que existem 3 camadas da inteligência e nós precisamos compreender, né, que existem essas frequências. Mas olha que coisa interessante. Trouxe para você uma analogia que, de forma bem simplificada, eu li em um livro há 13 anos atrás. E disse para você o seguinte: para que eu possa me lembrar dessa analogia, eu tenho que estar conectado com essa frequência. Existe o quê? Um grau de inteligência, sim, que me permite conectar com essa frequência, com aquilo que eu li, com aquilo que eu estudei, e que eu possa ter clareza naquilo que eu estou comentando aqui com vocês. Existem níveis distintos de inteligência e que nós precisamos compreender que ser muito inteligente é relativo. Entende? É relativo. Agora, você fala assim, ó, Sidney, então qual é o tipo de inteligência que eu preciso ter para que eu possa ser alguém de sucesso, ganhando tipo 10 mil ou mais por mês? Uma coisa que eu posso te garantir, não é pelo seu nível de QI. Tá? Eu posso te garantir isso. Por quê, Sidney? Porque é o seguinte, eu sempre digo que as pessoas são contratadas pelo QI e são demitidas pelo QE. Como assim? Observa, a pessoa é contratada pelo currículo. O currículo dela é excepcional, impecável. Inclusive, vocês precisam saber que existem profissionais de recursos humanos que se especializaram a desenvolver currículos, que as pessoas recebem isso nas empresas e elas têm, de fato, é como um copywriter, né? Ele sabe estruturar o currículo e usar as palavras na parte certa do currículo para despertar o desejo do entrevistante. Falar assim, eu preciso chamar essa pessoa aqui na empresa. Eu preciso entrevistar essa pessoa. Entende? Ou seja, é um outro nível de inteligência. Então, você consegue perceber que para tudo o que você for fazer, existem frequências, ou seja, um nível de inteligência que você pode se conectar e é através dele que você vai adquirir o sucesso que você tanto deseja. Ou seja, na área que você deseja, fazendo aquilo que você quer fazer. Tá? Então funciona assim, a pessoa é contratada pelo conhecimento técnico, por toda a capacitação que ela adquiriu na sua estrutura de formação e demitida por baixa capacidade de relacionamento. Então isso, já existem pesquisas, existe uma série de materiais que já comprovaram isso, inclusive, tá? Que as pessoas com maior nível de inteligência, ou seja, com maior inteligência emocional, são as pessoas que mais têm sucesso na vida. Enquanto até a década de 90, as pessoas acreditavam que os gênios e supergênios seriam as pessoas mais bem-sucedidas. Tanto é que as avaliações para entrar na Universidade de Harvard, por exemplo, né, eram as mais almejadas, enfim, a universidade mais almejada de se participar até a década de 90 e continua sendo uma das melhores até hoje. Porém, até a década de 90 acreditava-se o quê? Tinha um estigma que alguém que estudou em Harvard, quando terminasse a sua faculdade, já era alguém contratado pelas maiores empresas do mundo. Olha que coisa interessante isso. Não faz mais sentido. Entende? Então, as pessoas olham e falam assim, não, o fulano é muito inteligente. E nós vamos destravando aqui algumas frequências, você vai entender a diferença de inteligência, de sabedoria e conhecimento. Você sabe qual é a diferença entre os três? Você quer saber qual é a diferença entre os três? Continua conectado aqui, que nós vamos destravar essa parada hoje. Tá? Agora, você vai ter sucesso na vida se você tiver um alto nível de inteligência emocional, que é o seu QE, né? Que é o quociente emocional, quantitativo emocional. Então, não tem como garantir isso. Mas eu posso te dar a certeza que quanto melhor ou quanto mais desenvolvido for a sua capacitação, a sua habilidade, a sua inteligência emocional,
ela vai somatizar muito para o seu sucesso. Por quê? Por exemplo, networking. Como é que você cria relacionamento com pessoas? Tendo inteligência emocional. Como é que você entra numa negociação? Você vai comprar algo para a sua empresa, você está trabalhando dentro de uma estrutura, enfim, você está fazendo algo, você vai fazer uma compra. Essa compra precisa ser muito bem estruturada. Como é que você toma a decisão de compra ou de venda? É com base nas referências emocionais. Uma pessoa emocionada, ela tende a comprar mais. Uma pessoa menos emocionada se torna mais racional, tende a comprar menos. Entende? Tá? Então, são referências. Agora, qual a diferença entre ser muito inteligente, ter muito conhecimento ou ser sábio? Existe uma diferenciação. A inteligência, ela é a capacidade, ela é inclusive tem como você medir o grau de inteligência, tá? Seja o QI, o QE ou o QS, que são os 3 níveis de inteligência. Tá? A inteligência, ela é medida através do grau e habilidade, capacidade de resolver um problema ou uma situação. Capacidade de tomada de decisão, entende? Isso reflete, isso aponta diretamente qual é o grau de inteligência dentro das áreas que estão sendo avaliadas no determinado momento. Se é a inteligência lógico-matemática, tá? Nós vamos falar depois sobre um pouquinho, né? De forma, não vou ser muito abrangente, que isso tomaria muito tempo. Um pouquinho do que conecta a zona de genialidade. Tá? Isso aqui vai ser brutal, tá? Você vai entender que inteligência é um negócio que está muito além do que se costuma ouvir por aí, tá? Então acontece o seguinte, quando você está vivendo por um drama, passando por uma situação adversa, que aquilo está consumindo o seu emocional, você está precisando do quê? Você está usando o seu QE, a sua inteligência emocional. Mas quando você precisa tomar uma decisão racional, né, partindo do princípio de ser uma decisão que precisa de lógica, que precisa de avaliações métricas, você está usando o quê? O seu QI. Entende? Agora, quando você está falando sobre o seu propósito de vida, aí você precisa tomar uma decisão baseada no seu QS. Entende? Que é a sua inteligência espiritual. Então, existe essa diferenciação e pensar que assim, a sua capacidade de inteligência ela vai ser medida de acordo com a sua habilidade e capacidade de tomar uma decisão, de resolver um problema. Lembra? Na escola, a professora chegava, escrevia na lousa, resolva o problema. Conta para mim aqui, quem de vocês, quando a professora fazia isso, fazia assim, ó, tia, professora. Capacidade de resolver os problemas é um dos canais para medir o seu grau de inteligência entre as determinadas áreas, tá? Agora, conhecimento, Sidney. Conhecimento é informação. Só isso, tá? Conhecimento é informação adquirida. Ou seja, quantos livros você leu? Quantos cursos você já participou? Quantas mentorias você já participou? Quantos treinamentos? Quantas imersões? Inteligência é capacidade, habilidade de resolver problemas, de tomada de decisão, né? De fazer escolhas. E o conhecimento é informação. Ou seja, conhecimento é adquirido através do quê? Mentoria, treinamento, leitura, estudo, tá? Então, vamos lá. Você entendeu a diferença entre inteligência e conhecimento. Mas a sabedoria é aquilo que você adquire com alto preço. Sabe, a sabedoria, quem é que já leu Provérbios 4:7?
Aí você deve pensar assim, Sidney, você está de brincadeira comigo. Eu não lembro nem o que eu comi ontem, eu vou lembrar o que está escrito em Provérbios 4:7. Adquire a sabedoria com tudo que você tem. Adquire a sabedoria com tudo que você tem. Ou seja, mas você precisa entender o que é a sabedoria. Por quê, Sidney? Porque sabedoria é experiência de vida. É quando você faz algo e você adquire experiência. Entende? A sabedoria, ela é relacional. Como assim? Você adquire sabedoria para tratar com as pessoas quando você se expõe a situações que você lida com diversos tipos de pessoas. Você aprende a ter sabedoria de vida quando? Quando você passou por situações complexas na sua vida. Então, você simplesmente olha e fala assim, não, o fulano é muito sábio. Eu vou explicar uma coisa para você. A sabedoria, uma das coisas que você vai observar, principalmente nesses tempos, tá? Mas nesses tempos que eu falo, é tipo assim, quando você conectar com a frequência da época de Salomão, tá? Considera a partir daquele tempo, da época de Salomão, rei Davi, tá? Por quê, Sidney? Porque você vai observar uma coisa. Nunca existiu na história, e eu desafio cada um de vocês que estão presentes aqui. Vocês podem topar aí e falar, eu topo esse desafio aí que eu vou provar para você, eu conheço. Eu faço umas 5 perguntas e mostro para você que o grau de sabedoria que você está considerando é muito raso. Mas alguém que realmente conectou com a fonte da sabedoria, uma das coisas que você vai notar nessas pessoas é a prosperidade. Por que, Sidney? Porque a sabedoria produz riqueza. Não tem outro caminho. A sabedoria produz riquezas. Vou te dar uma prova disso. Por exemplo, meu avô, o pai da minha mãe, ele estudou até a 4ª série do primário da roça, na época lá dele. Ele morreu tem 2 anos. 2 ou 3 anos. Agora eu me confundi aqui. Mas eu acho que são 2 anos. E olha que coisa. Um cara que estudou até a 4ª série do primário, saiu e foi viver a vida dele. Começou a vida como servente de pedreiro. E aí, como servente de pedreiro, ele casou, constituiu família. E passou por várias situações, né? Foi abandonado pela ex-esposa dele. E a ex-esposa dele falou assim para ele, que ele não era homem e que ele não tinha nem onde cair morto. Ela subestimou um homem que buscava a sabedoria. Olha que coisa interessante. Esse mesmo homem que começou a vida como servente de pedreiro e que foi constituindo, né, foi desenvolvendo relacionamento com a sabedoria, você precisa entender que a sabedoria é uma pessoa, tá? Não sei se vocês já ouviram isso, mas você tem como se relacionar com a sabedoria. E aí acontece o seguinte, esse relacionamento foi produzindo frutos de crescimento mesmo, sabe? Foi prosperando na vida. E quanto maior o nível de sabedoria que ele foi adquirindo, mais ele foi avançando, mais ele foi prosperando, mais ele foi crescendo. Esse cara que foi abandonado pela esposa, que foi humilhado, nunca parou para ficar olhando para trás na vida dele. Ele aprendeu com a situação, aprendeu com cada momento que ele passou, e isso eu estou te falando porque 15 dias antes dele morrer eu estava destravando perguntas assim, fazendo perguntas, ele no leito, morrendo, e eu estava conectando, porque eu queria toda a sabedoria que ele carregava, eu fui buscar, tá? Preciso contar isso para vocês. E aí o que aconteceu? Nessa caminhada, né, um homem que adquire sabedoria, uma mulher que adquire sabedoria,
naturalmente vai produzir riquezas. Por quê? Porque a sabedoria ela aumenta o seu valor percebido, tá? Então o que acontece? Muitas pessoas falam assim, Sidney, mas o fulano que mora lá no mato, lá no tal lugar, lá é muito sábio. Meu avô morava lá no sítio, tá? E aí você conversava com ele em quarta série do primário. Ele vinha com a forminha simples dele de falar. Mas olha só, por que eu estou te falando isso? Falando muito sério agora. A sabedoria, ela tem um alto preço. E o preço da sabedoria, você pode ir lá e conectar. Está lá no Eclesiastes, tá? Depois você procura lá. Produz dor e solidão. Você não vai ver gente que está conectado com uma frequência elevada de sabedoria em rodinha de amigos. Você precisa saber disso. Porque muitos de vocês, muitas pessoas falam assim, nossa, como eu queria ter sabedoria. Mas não investe tempo no relacionamento que produz sabedoria. Não investe tempo fazendo coisas que vão destravar o seu acesso à sabedoria. Então funciona assim, a sabedoria é uma semente. E aí você planta ela. Ela vai germinar. 1 Coríntios 15:36 você vai destravar esse código que eu estou te falando da sabedoria, tá? E aí você vai destravar isso na sua vida. A semente germinou e ela traz consigo um código chamado código de prosperidade. Por quê? Ela tem que crescer. Prosperar é crescer. Tá entendendo? E em todas as áreas. Como assim, Sidney? Prosperar é crescer. Crescer as raízes e crescer a estrutura. Para quê? Para que ela possa entregar as riquezas que ela carrega no seu DNA, na sua essência. Uma semente, ela carrega um código de DNA. E esse DNA, ou seja, essa essência, vai ser entregada no seu determinado tempo. Como assim? Se você pega uma semente de laranja, ela vai entregar o quê? Um fruto chamado laranja. Se você pega uma semente de amora, por exemplo, ela vai entregar a amora no determinado tempo. Agora, você pode pensar assim, Sidney, mas o que isso tem a ver com a sabedoria? Isso tem tudo a ver com a sabedoria. Como assim? Você entendeu que existe, como está escrito lá no Eclesiastes 3, existe um tempo certo para todas as coisas. Primeiro, você investe em adquirir conhecimento. Aí você aplica esse conhecimento e isso vai produzir sabedoria na sua vida. E outra coisa que eu vou fazer observação aqui, alguém que tem conexão, ou seja, que conectou com a sabedoria, tem propósito clarificado. Eu posso falar para você com clareza. O propósito do meu avô era ter a família em unidade e linguagem. Foi o que ele ensinou para os filhos dele a vida inteira. Foi o que ele sempre ensinou para as pessoas. Faça para viver com a sua família, para produzir honra para a sua família. Patrimonializou milhões. O cara que foi rejeitado pela esposa e que ouviu que ele não era homem, que ele não tinha nem onde cair morto. Começou a vida como servente de pedreiro e terminou como investidor imobiliário multimilionário. Dono de construtora, dono de empreendimentos, entende? Então, eu estou falando para você de algo e é assim, eu estou te dando só um exemplo, para a gente não delongar demais, mas para ficar claro, tá? Quais tipos de inteligência que existem? São 3 níveis de inteligência. QI, quantitativo intelectual, QE, quantitativo emocional, e o QS, que é o quantitativo espiritual. Tá? Como que você sabe do QI? O QI é a sua capacidade racional, intelectual, lógico-matemática. E o QE são as suas emoções. Quando você está passando por um momento difícil, de adversidade,
de conflito, de confrontos, como é que você se porta? Você explode, sai gritando, sai dando uma de doido, você quer bater, como é que você lida? Entende? Como é que você lida com as suas emoções? Como é que você lida com esses momentos de picos emocionais? Isso revela qual é o seu grau de inteligência emocional. Como você trata com as pessoas? Você chega num ambiente, você fica acanhado, inseguro. Insegurança é baixo nível de inteligência emocional. Entende? E o seu QS? Para quem quiser saber um pouco mais sobre QS, vocês querem a indicação de um livro aí? Vocês querem que eu indique um livro? Se vocês quiserem, me fala aí que eu indico um livro para vocês. Vocês vão ter um conhecimento tão profundo sobre o que é o QS e o quanto isso influencia a nossa vida e a plenitude de vida aqui na Terra, que aí você vai ficar chocado com isso. Você vai anotar 2 nomes aí. Na verdade, você pode anotar só o nome do livro, mas eu vou te falar quem escreveu o livro. Ian Marshall e Dana Zohar. Chama-se QS. O nome do livro é QS. Por que o S? Porque tá em inglês, tá? S é de spiritual em inglês, tá? Senão seria QE, traduzido no português. Tá? O nome do livro é QS. Os autores são Ian Marshall e Dana Zohar. Eles escreveram esse livro em 2000, tá? Então, desde 2000 tem-se uma referência de muita profundidade quando se fala da frequência de inteligência espiritual. Tá? É um dos livros que eu posso indicar para vocês assim com muita tranquilidade. Um livro muito bom de se ler e que vai fazer você crescer muito como pessoa, como alguém que crê em Deus. E se você não crê em Deus, eu também indico para você ler, porque não é um livro religioso, mas é um livro de um alto nível de conhecimento, tá? Agora, você precisa saber que existem esses 3 níveis de inteligência, QI, QE e QS, e que eles são medidos e são qualificados, e aí tem inclusive um apontamento que é chamado de zona de genialidade, tá? Eu não vou entregar todos os aspectos da zona de genialidade, porque senão eu teria que entrar em muitos detalhes aqui para explicar para vocês. Eu vou entregar os pontos mais importantes e que inclusive são os mais simples, tá? Eu vou entregar para vocês 6 pontos. Na verdade são 9, tá? 3 deles são muito complexos. Se vocês quiserem, a gente pode combinar outro dia e faz uma live falando sobre zona de genialidade, tá? Mas assim, vou explicar para vocês. Anota aí, inteligências múltiplas, tá? Inteligências múltiplas. Por quê, Sidney? Porque funciona assim, ó. Se tudo na vida fosse determinado pelo nível de QI, o nível de QE e o nível de QS, tava todo mundo igual, velho. Entende? Tava todo mundo igual. Por quê? Era muito simples. Era só treinar aquele que é o ponto mais falho da sua vida. E todo mundo ia ter que ser muito bem sucedido. Por quê? Porque existe uma média. Agora olha que coisa interessante. Quando você entende que existe uma zona de genialidade, e que dentro da zona de genialidade você tem múltiplas inteligências, você vai entender o seguinte: inteligência visual é uma inteligência. Inteligência auditiva ou musical, né? É outra inteligência. Inteligência espacial. Como assim, Sidney? Inteligência espacial. Por exemplo, um médico cirurgião, né? Ele vai fazer lá uma cirurgia de correção, uma cirurgia de emergência, uma cirurgia, né? Ele precisa ter o quê? Inteligência visual, ele precisa ter inteligência auditiva, que ele tem que saber ouvir as dores e todo o histórico do paciente, né?
E ele precisa de inteligência espacial, é óbvio. Por quê? Porque ele vai fazer um processo invasivo de uma cirurgia, né? E aí acontece o quê se a pessoa não tiver inteligência espacial? Se o corte é para sair reto, a pessoa que não tem inteligência espacial, ela faz assim, ó. Faz um zigue-zague ali e o corte não saiu reto, o corte saiu em zigue-zague. Por quê? Não tem coordenação motora. A inteligência espacial envolve diretamente a coordenação motora, tá? A percepção de espaço utilizado. Você que dirige, por exemplo, quando você começou a dirigir, provavelmente você não tinha tanta inteligência espacial, mas com o passar dos anos você vem desenvolvendo cada vez mais inteligência espacial e também inteligência visual, inteligência auditiva, tá? Tem outra inteligência chamada inteligência lógico-matemática. Essa inteligência, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não tem nada a ver com matemática. Não tem nada a ver com cálculos e matemática. É a capacidade de tomada de decisão e a capacidade de chegar num ambiente, por exemplo, tá? Observar o que está acontecendo no ambiente, entender aonde está a dor, o problema e enxergar qual é o caminho da solução. Isso é inteligência lógico-matemática. E quando você entende onde está a dor e o problema, a necessidade, e enxerga o caminho de solução, você toma a decisão de ir lá e fazer. Aplicar isso, fazer com que seja de fato estruturado. Tá? Aí tem a inteligência intrapessoal. O que é a inteligência intrapessoal? Eu vou falar assim para você. Todos nós temos algo chamado self-talk, que é o nosso diálogo interno. Deixa eu fazer uma pergunta aí para vocês. Você conversa com você mesmo? Essa inteligência intrapessoal é um dos fatores principais que vão apontar qual é o seu nível de inteligência emocional. Entende? Por exemplo, como mentor, né? Alguém que estuda sobre o cérebro humano nos últimos 15 anos, né? Como estudioso da área, se uma pessoa falar assim para mim, que ela está sofrendo de ansiedade ou de depressão ou de pânico, não é simplesmente porque ela falou que é aquilo. A capacidade de fazer perguntas e entender o ponto de dor da pessoa ajuda a ter clareza de entendimento se ela está com depressão, se ela está com ansiedade ou se já chegou em uma síndrome do pânico, por exemplo. Tá? Por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, eu estou com uma depressão assim muito profunda e tal, e, né? Você faz a pergunta para a pessoa, como é que é o seu diálogo interno, quando você fala com você mesmo, sabe? O que você fala, o que você tem pensado, o que você fica digerindo dentro de você. Entende? Quando eu estou fazendo essas perguntas, eu estou fazendo isso de forma intencional. Eu estou usando a inteligência que vem depois da intrapessoal, chamada interpessoal, que é a capacidade de me relacionar com as pessoas. A interpessoal é me relacionar com pessoas. A intrapessoal é me relacionar comigo mesmo. Tá? Então, esses são 6 tipos de inteligências múltiplas. Estão faltando 3 aqui, tá? Mas para eu entrar nessas 3 eu teria que ser muito abrangente e a gente não vai estender muito mais essa live. Tá? Agora, funciona assim, as inteligências elas vêm de nascimento, né? Ou elas são desenvolvidas. Vamos pensar. Você aprendeu a fazer cálculo ou você nasceu sabendo matemática? Olha só, um outro livro, se você quiser saber sobre
como acontece a matemática na vida das pessoas, chama-se o gene da matemática. Se você quiser saber, se fizer sentido para você. Ah, Sidney, eu não gosto de matemática. Vou explicar uma coisa para você. Foi Deus que criou a matemática, tá? E a matemática, na verdade, ela é muito simples. Ela não é complexa. Só que quando você estava lá na escola, você foi bloqueado com a matemática. E aí, esse bloqueio emocional te impede de desenvolver uma das habilidades mais espetaculares que o ser humano pode ter, tá? Que é lidar com os números de forma muito clara. Isso não significa que você tem que saber fazer todo tipo de cálculo de cabeça. Por exemplo, eu tenho aqui do meu lado uma calculadora financeira, uma HP 12C. Né? Tenho também no meu celular, utilizo muito isso. Muito. Como é que você faz cálculo de juros compostos de cabeça? Eu gosto muito de matemática, mas eu nunca... é uma doideira o negócio. Agora, com uma ferramenta na mão, a coisa flui. Entende? E aí, você saber utilizar essa ferramenta é um nível de inteligência. E essa inteligência é treinável, é adquirida. Entende? Algumas pessoas terão sim, né, dentro da zona de genialidade, algumas inteligências, entre elas inteligências múltiplas, porque podem ser 3, 4, né? Algumas inteligências que elas carregam no código de DNA. Por exemplo, se eu for pensar na capacidade de comunicação, eu acredito que de fato eu trouxe isso de uma carga genética. Se eu for pensar na inteligência lógico-matemática, eu também acredito que eu trouxe isso de uma carga genética. Por quê, Sidney? Um dos negócios que o tio Pete tem é a parte de consultoria empresarial. Né? Eu entro numa empresa e eu não preciso, né, nos primeiros momentos ali, já fiz muito isso, eu não preciso nem mexer com papelada, eu entro e observo o que está acontecendo dentro de cada departamento. É o negócio mais doido do mundo. Mas eu consigo achar onde é que está a raiz do problema, dessa forma. Sem medo de errar, observando o que está acontecendo dentro de cada departamento. Isso acontece por quê? Por causa de uma inteligência, dentro dessas inteligências múltiplas, chamada inteligência lógico-matemática. E quando é que você descobre isso? Quando você faz um exercício que o tio Pete ensina, né, dentro de alguns movimentos que acontecem aí de vez em quando. Tá? Aí você consegue entender aonde é a sua maior força. Aonde é que está a sua maior inteligência? E aí você fala assim, mas e as outras? As outras você vai treinar. Entende? Pontos fortes devem ser fortalecidos. Pontos fracos devem ser policiados. Você não vai mudar o ponto fraco. Para você mudar um ponto fraco, você vai ter que mudar aproximadamente 35% das suas sinapses neuronais. Entende? Na boa. Você vai viver o resto da sua vida tentando resolver esse problema e não vai conseguir. Acessa a recompensa direto. Vigiai e orai. Lembra que o mestre já ensinou? Ou seja, vigiai. Se existe um ponto fraco, vigia. Tá? Então, se a inteligência ela pode vir de nascimento ou não, né? Você precisa observar algumas referências da sua vida, da sua própria família, tá? Você precisa ter um pouquinho de sensibilidade e tempo para observar o que você tem em comum com seu pai, com seu avô, com a sua mãe, com a sua avó, tá? E seja você homem, seja você mulher, você vai carregar genes dos dois lados, do papai e da mamãe, do vovô e da vovó, de ambos os lados. Entende? E aí você tem que fazer o quê? Ter um tempo de observação. Lembra o que Salomão disse? Vou entregar um código de sabedoria para você aqui então. No auge da sabedoria de Salomão, ele se assentava à varanda do seu palácio e observava a natureza.
tá? A sabedoria é natural. Você precisa entender isso. Você não vai conectar com a sabedoria com coisas antinaturais, tá? Você não vai se tornar alguém sábio estudando matemática. Você vai se tornar um bom matemático. Mas a sabedoria, dentro da sua complexibilidade, está no todo, tá? Entre os ciclos naturais, tá bom? Porque é importante, né, investir tempo, dinheiro para desenvolver as suas inteligências. Deixa eu perguntar aqui, no último ano, você participou de algum treinamento, mentoria, curso? Você participou de palestra? Participou de imersão, treinamento, mentorias, cursos? O que é que você fez nos últimos 12 meses? Agora, entenda uma coisa. Quando eu disse, deixa eu pegar aqui a referência para eu ler para você certinho, do jeitinho que tá. Ipsis literis. Provérbios 4, verso 7, está escrito assim, ó, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria e emprega tudo o que você possui na aquisição desse entendimento, na aquisição dessa sabedoria. Ou seja, para você poder conectar e desenvolver, tá? A sabedoria, desenvolver as múltiplas inteligências, você vai ter que investir. E tá tudo certo. Por quê? Porque quando você olha e fala assim, ah não, eu não quero mexer com isso aí não, eu não tenho dinheiro para investir nisso. Você que pensa que não tem dinheiro, o que você fala que você não tem dinheiro é quem mais tem que investir nisso. Porque a pobreza é resistência, ela é contra a sabedoria. Entende? Eu sei que tem muita gente que fala assim, ah, esse negócio aí é uma conversa fiada. Pode ficar em paz. Entendeu? Pode ficar em paz. A sabedoria não é para você. Por quê? Você ainda está com o coração fechado. O dia que você abrir o coração para você poder compreender, aprender verdadeiramente o que é a sabedoria, você vai pedir e vai receber. Entende? Se você falar assim, eu não preciso de sabedoria, eu já tenho muito conhecimento. Deixa eu contar para você. Eu conheço muitas pessoas. Muitas. Eu não sou capaz de contar entre os 10 dedos das minhas duas mãos aqui, ó. Pessoas que têm níveis de conhecimento elevadíssimos, com 2, 3 faculdades, outros com cursos técnicos, tá? Pessoas que estudaram e adquiriram muito conhecimento, mas que nunca ganharam mais do que 3 salários mínimos. Nunca. Nunca. Eu conheço muitas pessoas assim. Sabe por quê? Conhecimento não é garantia de sucesso. QI elevado não é garantia de sucesso. Entende? O seu QE elevado, ele te dá muito mais potencialmente, né, o direcionamento de sucesso do que se você fosse um mega gênio. Entende? Por quê, Sidney? Compreenda uma coisa. A sua inteligência espiritual está atrelada de forma direta à sua inteligência emocional. O seu estado emocional determina qual é o seu estado espiritual. Entende? Ah não, Sidney, não é o oposto. Não. Você é um ser humano, você é um ser natural. Entende? As emoções, elas estão atreladas à sua parte bioquímica, à sua parte neuronal e fisiológica. As suas emoções estão atreladas a isso. O seu lado espiritual, ele independe disso. Quer uma prova disso? Quantos pastores ou pessoas de religião e de cargos dentro de igreja e tudo mais que você já ouviu falar ou que você conhece que tem sofrido com depressão e problemas emocionais? E qual é o problema? É a cegueira. Por quê? Porque quer espiritualizar tudo e não entende
que o corpo físico ele precisa ser tratado dentro dos seus aspectos, e entre esses aspectos você tem que entender que o seu corpo ele produz neurônio, hormônios, neurotransmissores, tá? Existe toda uma parte de funcionamento que, se não estiver harmonizada, o seu corpo está em colapso. Agora, e no seu espírito? Quando você pensa sobre inteligência espiritual, você precisa entender uma coisa. O dia que você acorda angustiado é na alma. Entende? Por quê? Porque o espírito é um corpo de conexão. Tá? Deus vai se relacionar com você através do seu espírito. Lê lá João 4, 23 e 24 que você vai entender o que eu estou te falando. Tá? Pra você não ficar confuso. Tá bom? Agora, você pensar assim, por que investir tempo e dinheiro em desenvolver as suas inteligências vai te ajudar a crescer profissionalmente, emocionalmente, vai te ajudar a crescer como líder, vai te ajudar a crescer como... Qual é a área da sua vida que você quer crescer? Qual é a área da sua vida que você quer se desenvolver? Entende? É muito simples. Se você não está semeando, você não vai colher. Não tem segredo nisso. Entende? Sidney, mas eu vou pedir para Deus me dar um entendimento, me dar uma sabedoria. Você quer falar inglês? Conviva com pessoas que estão estudando e falando inglês. Você acha que Deus vai te dar o dom de línguas só porque você é bonitinho ou porque você é feinho, sei lá, como que você se acha? Entende? Não, Deus tem um apreço comigo que tudo que eu peço Ele me dá. Que bacana, faz o teste. Entende? Não, Sidney, eu quero adquirir conhecimento de matemática, mas eu não tenho tempo de estudar matemática. Não senta sua bunda na cadeira e investe tempo para adquirir as sementes que você está querendo, você vai ver se você vai colher os frutos. Entende? É assim que funciona. Não tem segredo. Tá? Agora, aumentar suas inteligências múltiplas é deixar de ser igual à média. E aí você tem que entender que média, na verdade, é pedra meia. Né? A origem da palavra medíocre é pedra meia, ou seja, está abaixo daquilo que é considerado mediano. Entende? É do mediano para baixo, nunca do mediano para cima. Tá entendendo? Então, eu sei que essa é uma live que mexe no coração das pessoas. Tem gente que fica magoadinho porque eu falo de forma muito clara, muito específica, mas funciona desse jeito. Funciona assim, quando você começa a investir em conhecimento, seja qual área que você quer desenvolver. Sidney, eu quero aprender sobre a Bíblia. Você vai ter que ler a Bíblia. Você quer aprender sobre quem é Deus? Você vai ter que ler a Bíblia, vai ter que orar para criar um relacionamento com Ele. Entende? Sidney, eu quero aprender como governar e liderar a minha família, minha esposa, meus filhos, e levá-los por um caminho de bênção, de construir realmente um legado na terra. Se você não aprender sobre os princípios da liderança, é mais fácil você se afastar deles, porque você vai confundir liderança com autoritarismo. E aí eles vão ficar tristes, chateados, que vão se afastar de você, eles não vão confiar em você. Agora, quando você entende que liderança é construído a partir da reciprocidade e da confiança, ou seja, você investiu neles, eles confiam em você, por isso eles decidem seguir, trilhar os caminhos junto com você. E eles sabem que se tiverem problemas no meio do caminho, você não vai continuar seguindo e deixá-los para trás. Você vai ajudá-los com o que eles precisam. Entende? Quando você está ensinando isso para eles, na verdade, você está construindo um legado. Por quê? Porque é o que os seus filhos vão ensinar para os seus netos, que vão ensinar para os seus bisnetos. Tá entendendo? Não pare em você. Investir no seu conhecimento, tempo, dinheiro, em relacionamentos e fazer as coisas que você não tem feito
é o que vai fazer você adquirir ou chegar e obter os resultados que você ainda não teve. Por quê, Sidney? Porque isso aumenta o seu valor percebido. Pensa no seguinte, um menino, quem aí gosta de futebol? Quem entende de futebol? Pelo menos um pouquinho. Eu não entendo nada de futebol, mas o que eu vou falar para você aqui eu tenho certeza. O menino chega lá na peneira para participar de um clube lá, para participar, fazer lá a peneira lá e entrar no clube. Você acha que ele chega pronto para jogar uma Copa do Mundo? É óbvio que não. Ele é um menino ou uma menina. Estão em processo de desenvolvimento, de formação. Agora, ele entrou, está fazendo parte daquela equipe, está para fazer parte do clube. Vai treinar, adquirir habilidades, técnicas, desenvolver musculatura, né? Ou seja, aí vai chegar lá na frente, o valor percebido é outro. Por quê? Agregou valor que antes não tinha. Tá entendendo? Essa é a forma prática, um jeitinho bem simples de explicar isso, tá? Agora, por onde começar a desenvolver as suas inteligências? Por onde começar, né, a trilhar esses caminhos? Pensa no seguinte, qual a sua maior necessidade? Não adianta eu falar assim para você, ó, você vai começar a desenvolver sua inteligência por aqui. Você precisa considerar o indivíduo, a necessidade do indivíduo, a sua necessidade pessoal, familiar, financeira, de saúde. Você precisa considerar os seus pontos pessoais, seus pontos individuais. A partir disso, você vai perceber o seguinte, não é um caminho exato. Por quê? Cada um tem uma necessidade. É a partir dessa necessidade que você começa a desenvolver as primeiras habilidades. Por exemplo, você fala assim, ó, Sidney, eu preciso fazer mais dinheiro. Como é que você faz dinheiro hoje? É uma pergunta. Ah, Sidney, eu sou empregado, recebo um salário, trabalho das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, sei lá, depende da quantidade de horas que você faz de almoço, né? Sidney, eu revendo alguns produtos, você entendeu? Ou seja, eu estou coletando informações para poder saber quais são as suas habilidades pessoais, as suas múltiplas inteligências, para quê? Para eu poder te dar uma orientação. Se eu não sei quais são as suas habilidades, com o que você trabalha, o que você sabe fazer, eu não conheço nada ao seu respeito, eu falar para você qualquer coisa. É ridículo isso, porque não é uma fórmula mágica, entende? É uma metodologia. E quando existe um método, se tem a certeza do resultado final. Entende? Agora, você vai ter que transitar entre os 3 níveis de inteligência primário, QI, QE e QS. Você vai ter que entender qual é a sua zona de genialidade, aprender a aplicar isso para quê? Para aumentar o seu valor percebido e a partir disso ter os resultados que você não tinha antes. Entende? Fez sentido para vocês até aqui essa live? Hã? Fez sentido para vocês? Por que eu estou fazendo isso? Eu quero ver vocês batendo o resultado. Eu tenho recebido cada mensagem essa semana da galera falando de como está crescendo, como que está conseguindo liderar família, negócios, como é que está aumentando o rendimento, né? Nos seus investimentos, nos seus empreendimentos, nos seus negócios. Mas assim, umas coisas que eu falo assim, gente, como isso é gratificante. Entende? Como isso é gratificante. Agora, eu observo e vejo o seguinte, quantas pessoas têm qualificação, quantas pessoas têm capacidade de ensinar isso, de conectar a sua vida, de conectar o seu conhecimento com outras pessoas e ajudá-las. E não estão fazendo por quê? Ah, Sidney, o povo só quer fazer mentoria e receber por isso. Está errado? Não está errado. Não está errado. Jamais. Entende? Por quê? Porque investir o tempo, investir o dinheiro para adquirir a sabedoria e o conhecimento que se tem. Agora, cabe a cada um. Você fala assim, ó, eu quero conectar com isso, eu quero avançar.
Sabe? Não vou parar. Continua conectado. Semana que vem tem live a semana inteira. Olha a quantidade de gente que tinha na live ontem. Hoje tem, sei lá, praticamente metade do povo. Entende? Então funciona assim. Aonde é que tá a galera? Ah, tá no happy hour. Saiu pra baladinha. Não tem nada com isso. Vai lá, vai curtir. Cada um tem a vida que merece. Entende? Eu tenho um compromisso. Meu compromisso está encerrando agora. Aí daqui por diante eu vou descansar, me preparar, porque eu tenho agora o final de semana para fazer algumas outras coisas. Entende? Tem uma série de coisas acontecendo. Aí você fala assim, Sidney, mas você não tira férias? Você não sai para curtir? Lógico que eu saio. Você viu os stories que eu fiz hoje aqui? Primeiro, eu cumpri todos os meus compromissos. Eu resolvi uma quantidade de coisas hoje que eu sei que a maioria das pessoas ia falar assim, eu vou fazer só metade, a outra metade eu faço a partir de segunda-feira. Entende? Para mim, não. Eu vou lá e faço. Vou lá, resolvo, tomo as decisões, faço o que tem que ser feito. Entende? Para quê? Porque na segunda-feira não me pertence. E se na segunda-feira eu não quiser trabalhar? Se na segunda-feira eu quiser ir passear, viajar junto com a minha esposa, pegar um dia aí e falar assim, vamos dar uma volta, não quero mexer com nada. Eu vou ficar amarrado, alienado a algo porque eu fui incapaz de tomar a decisão de resolver algo? Entende? Viver em alta performance é entender que antes você vai ter alto com um mesmo, tá? Alto performance, autogestão. Entende? Para quê? Para que você tenha alta performance. Tá? Gente, beijo grande no seu coração.